Nenhum polícia poderá entrar nos táxis azul e branco a partir de segunda-feira. É notícia que circula ainda nas redes sociais depois das manifestações do sábado terem corrido muito mal, porque percebeu-se que a polícia utilizou gás lacrimogéneo, balas de borracha. Vimos deputados da UNITA no chão a passarem mal, jovens a serem feridos, vimos barbaridades também. No entanto, depois das manifestações começaram a circular nas redes sociais a informação de que nenhum polícia fardado poderá entrar no azul e branco porque será barrado pelos taxistas, pelos cobradores, pelos outros cientes lá. Hoje em dia há quê, né? Há motorista, cobrador, cobrador do cobrador, segurança da placa. Isso, eu estou a rir porque é uma situação muito precária que estamos a viver, ok? Os jovens precisam de procurar, conseguir ganhar alguma moeda e os jovens vão criando emprego, vão criando trabalho. Ontem o trabalho era só motorista cobrador, hoje tem o cobrador do cobrador, mais o cobrador do cobrador, mais o chefe da placa, mais o gestor da placa. Portanto, infelizmente, os jovens vão se desrascando e assim para poderem conseguir pelo menos 100 kwanzas e levar a casa, alimentar a si e a sua família. Ponto. Mas para não me perder aqui no tema, então, a informação estava a circular, e ainda está a circular até agora nas redes sociais, e claro que eu tive que checar um bocadinho mais e vi que o Correio da Quianda publicou a notícia de que a Associação dos Taxistas de Angola negam esta informação, dizem que é falsa e que nenhum polícia será impedido de subir no azul e branco para ir ao seu destino, à sua casa, ao seu trabalho e não só. Portanto, é aqui um alívio para os polícias, portanto, não serão impedidos, ok? É uma notícia falsa, diz aqui a Associação dos Taxistas, porque a população, ponto, alguém criou essa ideia como revenge, portanto partilhou, muitos gostaram, a notícia espalhou-se por todos os cantos do país e não só. E também, claro, né, foi ameaçando alguns policiais até que a ANATA, portanto, publicou essa nota e também foi divulgada e claramente é falso. E a nota diz que não discriminam ninguém, mas ninguém mesmo, seja lá policial, médico, professor, militar, ninguém é discriminado nos táxis. Portanto, o táxi de todos pode subir à vontade, desde que, claro, não subam nus. Ponto. Essa parte já é o último que acrescentei. Mas por que razão essa notícia foi tão divulgada, foi tão partilhada? Por que foi muito boa para a juventude? Por que essa notícia foi muito difundida? Qual é a causa principal? É claro que percebe-se muito bem que a juventude que participou da manifestação, hoje também alguns que não participaram, sentiram-se vontade de dar um revenge, um troco aos policiais que os maltrataram. Portanto, vocês trataram-nos mal e nós precisamos fazer-vos alguma coisa para vocês pagarem o que fizeram por nós. Não é? E alguém criativo cria essa notícia, partilha, isso agrada a alguns. Quando me agrada, eu partilho. Nós só partilhamos matérias que nos agradam ou que nos deixam muito tristes. Matérias que nos revemos com as mesmas. Okay? Toda aquela matéria que eu não me revejo com a mesma, eu não partilho. E já agora, partilha esse vídeo aqui, faz like, subscreva se faz favor, porque partilhando, mais policiais ficarão calmos, poderão ir para o trabalho, ir para casa, fardados tranquilamente, e também mais cidadãos deixarão de vincular essa matéria que não é verdade. Segundo aqui a Associação dos Taxistas, que eles não foi dita por eles, a menos que seja uma outra organização de taxistas que terá dito essa notícia. Ponto. No entanto, eu penso que a população partilhou bastante porque precisava, sentiu que era importante aqui dar um troco a esses policiais que nos maltrataram. Ponto. Falando em policiais ou polícia, a depender da forma como você gostava de ouvir, vale aqui reconhecer que existem polícias que muito sofrem quando há manifestações, quando são escalados para fazer manifestações, para assegurar manifestações. Porque eles entendem as motivações das pessoas, entendem a luta das pessoas, mas eles sentem-se obrigados a dado momento disparar gás lacrimogéneo, a dado momento disparar bala de borracha, porque ele sabe que se eu não fizer isso, portanto, aqui no trabalho você é tido como sendo um traidor, ou então como alguém que está a desobedecer, portanto, ele, a dado momento, é obrigado a fazer isso. Também vale aqui reconhecer que existem policiais que gostam de fazer isso, de disparar balas de lacrimogéneo, de disparar de bolacha, fazem com muito amor, sentem-se em campo de batalha, gostam, portanto, é como se estivessem a voltar nos tempos do anti-motim, nos tempos de guerra, portanto, sentem-se muito felizes naquele ambiente de extrema tensão, né? Há alguns, claro, também
os do bem, os que trabalham para o povo, passam muito mal e quando há manifestações rezam para não serem escalados para segurar a manifestação. Quando são escalados vão tristes e sentem-se muitas vezes obrigados a fazerem essas coisas. Acredita, há policiais que passam muito mal e infelizmente eles nem sequer podem reclamar, podem falar depois, porque há requisitos, né, disciplinares aqui a cumprir. Ponto. A população, claro, precisa de ver alguns policiais que fizeram serem punidos. E porque não vão ser punidos, a única forma que a população vê que é de os punirmos é de vermos serem impedidos de andar de táxi. Por isso é que a notícia foi muito partilhada, muito vinculada. Ponto. Agora, estamos aqui nos dois extremos. O que é que os policiais podem fazer para evitar que amanhã, que nós vimos em Moçambique, policiais a serem mortos, uns a serem decapitados? O que aconteceu? Quando as coisas ganham outros níveis, também do outro lado ganham outros níveis, ok? Mas, para o contexto da Angola, como é que podemos fazer para que amanhã não haja revanche à polícia? Ponto número 1, a polícia sabe que é trabalhar de forma republicana, não é? Trabalhar em prol do povo, protegendo. Né? Tiver que recuar, tiver que avançar, mas com todo o cuidado possível, como se estivesse à frente de você, o seu filho, o seu irmão, a sua mulher, o seu bebê. Okay? Olhe para a juventude, portanto, os seus irmãos, os seus filhos, o seu bebê, até porque eles estão ali em busca de um bem para todos, né? Pedir para que o preço do combustível baixe é para o bem de todos, né? Quem tem carro, quem não tem carro. Logo, precisamos aqui chamar a razão de um outro policial que agiu com violência face a esta questão aqui. Depois, o polícia não pode dizer que, família, eu disparei gás lacrimogéneo, mas não queria. Me desculpa, ele não pode dizer isso. Mas pode usar um canal alternativo, por exemplo, a TPA, por exemplo, um canal do Facebook, por exemplo, um canal da Polícia Nacional, informar que ocorreram manifestações, pedir desculpas pelos excessos, ou então usa a TPA e a TPA passa uma matéria, sensibilização e a pedir desculpas, entre aspas, pelos excessos também e não só. Porque, individualmente, um polícia não pode vir à rede social e dizer assim: eu não queria fazer aquilo, me obrigaram, meu chefe, não pode fazer isso. Ele vai ser logo demitido, expulso de um dia para o outro. Portanto, nós também precisamos aqui reconhecer que nem todos os policiais são iguais. Existem alguns que sofrem mais do que até inclusive os manifestantes, ok? Do ponto de vista moral, físico também, tortura mental interior, sofrem bastante, porque já entenderam e entendem as motivações. Portanto, esses policiais aqui, individualmente, podem usar o canal alternativo, poder comunicar e justificar a questão, ou, a nível da instituição, usar a TPA ou a página da Polícia Nacional e não vou dizer justificar, mas pedir desculpas pelos excessos toda vez que acontecem. Porque alguns excessos podem ser evitados, alguns excessos podem ser evitados pela próxima, não é? Alguns excessos não deviam ter existido, porque também, claro, um ou outro, como eu disse no princípio, gosta de fazer o que faz. Ponto. Por lado da população, a população, infelizmente, toda vez que for agredida, vai querer justiça. E esse cenário do não entram nos táxis é a justiça que muitos jovens queriam ver. Okay? Mesmo que ele sente que isso não é verdade, ele partilha na esperança de que seja verdade. Até porque uma mentira é muito partilhada, muito repetida, torna-se verdade. No entanto, há aqui, não é, uma vontade dos jovens quererem ver a policial que disparou contra o deputado, disparou contra outro jovem que ficou ferido, a pagar pelo que fez. Ok? E tanto ele encontra na internet uma notícia que faz-lhe bem, sente-se bem e claramente vai divulgando. Agora, não devia, não deve agradar a todos nós vermos estas discriminações, não devia agradar, porque se eu discrimino os policiais hoje nos táxis, amanhã haverá mais manifestações. O policial, até inclusive, também é um ser humano, também tem amor e ódio, ok? Se você o discrimina, a população o discrimina, ok? Quando ele precisa ir trabalhar e fardado, porque levar fardamento na mochila, depois de trocar, há muitos constrangimentos. Quando amanhã houver mais manifestações, ele também não te vai perdoar. E isso faz com que depois surja entre nós um espírito de guerra, a população e a juventude e a polícia. E é espírito de guerra, é que nós não precisamos. Portanto, qualquer coisa que nós podemos fazer para eliminar qualquer sentimento de revanche entre a população e os polícias, a população e os militares, a população e o governo. Claro, o governo também é o gestor da coisa pública e precisa trabalhar segundo, não é, as necessidades do povo. Porque eu aqui sempre no canal repito que governar é gerir emoções e necessidades. Portanto, se as pessoas estão tão felizes, boas, estão tristes,
Portanto, atender a tristeza, tão triste porquê? Porque o preço subiu. Ok, então vamos resolver. As pessoas estão com fome. Porquê? Porque falta isso. Portanto, governar a gerir necessidades e emoções. Okay? Preciso de trabalho, dá trabalho. Ou seja, criar ambientes para que surja um trabalho. Não é? Portanto, estou triste porque agora criou-se a lei X, ou porque interditou-se o espaço X, porque vendeu-se um campo X. Nossos bairros atualmente, portanto, estão cada vez mais a se vender bairros, a se vender campos de futebol para as crianças. Cada vez mais nossos bairros não têm campo de futebol. Entanto, a juventude pode sair porque percebeu que roubaram-nos um espaço de diversão e não só. No entanto, há aqui várias saídas e precisamos, já para terminar mesmo o vídeo, buscar, acima de tudo, evitar ambientes de tensão ou motivos de tensão entre a população e a polícia, porque se a população e a polícia se odiarem, a coisa amanhã ficará pior, acredita. Faz o like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, Deus abençoe como sempre. Amém.